Amados, com muita alegria, retornamos aqui mais esta semana. Hoje nós estudaremos a antepenúltima lição da nossa escola bíblica dominical. Durante este trimestre que encerrar-se-á neste mês de setembro, estamos estudando o nosso manual de estudos da EBD, Ebenezer Dominical. E a temática que estamos tratando fala sobre Deus e a expressão máxima do amor. Mas antes, porém, queremos nos apresentar. Nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. Eu sou o pastor Lorildo Costa. E ontem, pela misericórdia de Deus, aprove ao Senhor nos conceder mais uma oportunidade. Estivemos na 23ª Bienal Internacional do Livro, a famosa Bienal do Livro, no Rio Centro, Rio de Janeiro. E lá tivemos a oportunidade de lançar o nosso 7º livro. São poemas de teores seculares, pelos 4 cantos poesia. Nós encerramos então aqui um bloco de 4 gêneros. O livro 1, pelos 4 cantos contos, livro 2, pelos 4 cantos crônicas, livro 3, pelos 4 cantos fábulas, e o 4º livro, que fecha então esse bloco, pelos 4 cantos poesia. Este é uma série de 4 livros que fazem parte deste projeto pelos 4 cantos. E se você quiser adquirir um de nossos livros, é só entrar em contato conosco. Mas não é para isso que viemos aqui, não. Nós estamos aqui para estudar a nossa 11ª lição. 11ª lição da escola bíblica. Lição de 10 de setembro, que tem por temática Entendendo o Não de Deus. Os nossos endereços, nossa sede, fica na rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueira, município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. E em Volta Redonda temos nossa igreja, a Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho. Ponto de referência, Colégio Municipal Jaime Martins. Em Porto Real, Rua 9, número 164, bem em frente ao CRAS. Bairro Jardim Freitas Soares, Rua 9, número 164. Em Valença, distrito de Santa Isabel do Rio Preto, Rua Rodovia, número 20.934, bem próximo à Torre. E em Pinheiral, também temos nossa igreja, Rua Benjamin Constant, número 3.907, quilômetro 5, Pinheiral, também município do estado do Rio de Janeiro. E inauguramos no distrito de Falcão, município de Quatis, mais um ponto de trabalho para a pregação da palavra de Deus. Oportunamente traremos aqui o nosso novo endereço. E no estado de Minas Gerais, temos nossas igrejas na cidade de Santa Rita de Jacutinga, município mineiro de Santa Rita de Jacutinga, Rua Governador Valadares, número 350, bem no centro, ali em frente à praça de skates, a Praça da Estação. E em Caratinga, também Minas Gerais, Rua Coronel Antônio Saturnino, número 194, bairro Esperança. Estes são os nossos endereços de nossas igrejas
aqui em solo brasileiro. E na grande Europa, em mais de 12 pontos de trabalhos em cidades da Europa, como Itália, Espanha, Portugal, e também estamos expandindo o Evangelho de Cristo a todos os lugares até os confins da terra. E este é o nosso jornal, Missão Europa em Ação. São 12 páginas coloridas que trazem aqui notícias diversificadas. Trazemos aqui eventos, reportagens sobre os fatos mais relevantes de nossas igrejas do Ministério Missão Europa, não somente aqui no Brasil, mas também no exterior. Notícias sobre a obra missionária, palavras pastorais e muito mais. O nosso telefone para contato é 24999099316. Você poderá estar contribuindo. Deixamos aqui um espaço para classificados e você poderá então anunciar o seu comércio, o seu empreendimento em uma de nossas páginas do nosso jornal. Lição número 11. Entendendo o não de Deus. Hoje tivemos esse estudo importantíssimo, pois é normal do ser humano oferecer certa resistência a qualquer não. O não, ele não é confortável para ninguém. E vamos estudar hoje sobre como entender, como receber um não de Deus. O texto áureo é carta de Tiago, capítulo 5, versículo 13, diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Verdade aplicada. Entender o não como uma bênção de Deus, quando tudo o que você quer ouvir é o sim. É o sim dele. Isto é um grande desafio. E os objetivos desta lição: entender a vontade de Deus, entender os nãos de Deus e aprender a agir quando recebemos um não. Os textos de referência encontram-se no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 6 a 11. Assim disse Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Na introdução, o nosso comentarista, pastor Josafá Terra, disse assim: uma das grandes dificuldades do ser humano é lidar com os nãos da vida. Apesar de ser algo muito natural e cotidiano dizer e receber nãos todos os dias, não é algo que aceitamos com naturalidade. Principalmente quando recebemos nãos de Deus. Nãos que não estavam em nossos planos, que não desejávamos, que não aceitamos. Tópico 1. Entendendo a vontade de Deus.
Muitas vezes dizemos, seja feita a vontade de Deus, mas não entendemos o que é a vontade do Senhor para a nossa vida. Sabemos que Deus é soberano e que sua vontade é boa, agradável e perfeita. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Contudo, na prática, nem sempre compreendemos se o que está acontecendo conosco consta dos planos do Senhor. Jonas foi um exemplo de personagem que não conseguiu entender a vontade de Deus. Foi preciso passar por dificuldades a fim de aceitar o propósito do Senhor para a sua vida. Baseado no exemplo de Jonas, podemos entender a vontade de Deus de 3 formas. Subtópico 1.1. Vontade ativa de Deus. Livro de Jonas, capítulo 1, versículos 1 e 2. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. A vontade de Deus foi ativa por 2 motivos. Primeiro, para Jonas, que fosse pregar em Nínive. Segundo, para o povo de Nínive, que se arrependessem. Quando Deus desafiou Jonas a pregar naquela cidade, deixou claro que este era o propósito para a sua vida. Considerado um dos profetas menores, ao menos uma vez foi usado por Deus para profetizar. A vontade ativa de Deus percebe-se nos propósitos do Senhor, revelados em suas promessas. Quando sabemos que algo realmente vem de Deus, precisamos aceitá-lo como o melhor plano para a nossa vida. Aceite a vontade do Senhor. Subtópico 1.2. Vontade permissiva de Deus. Livro de Jonas, capítulo 1, versículo 3. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. A vontade de Deus foi permissiva. Primeiro, para Jope, ou melhor, para Jonas, profeta Jonas, que fosse para Tarsis. Segundo, para Nínive. Seus erros e pecados, Deus permitiu que Jonas fizesse sua própria escolha de não ir para Nínive e sim para Tarsis. Era justamente o sentido contrário. Nínive, cerca de 800 quilômetros ao nordeste por terra, e Tarsis, cerca de 3.000 quilômetros ao oeste pelo mar. A vontade permissiva de Deus aconteceu porque o Senhor deu-lhe livre arbítrio para tomar decisões. Quando fazemos nossas próprias escolhas, estamos sujeitos às consequências das mesmas. Todavia, se buscarmos o Senhor, ainda que tenhamos liberdade de escolha, seremos abençoados em nossas decisões. Não lute contra a vontade de Deus. Subtópico 1.3. Vontade corretiva de Deus. Livro de Jonas, capítulo 1, versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. A vontade de Deus foi corretiva. Primeiro, para Jonas, a tempestade e o peixe. Segundo, para Nínive, a conversão do povo. Jonas não aceitou o propósito de Deus quando o chamou para pregar em Nínive e fugiu para Tarsis. Deus mandou que houvesse uma tempestade muito forte. Livro de Jonas, capítulo 1, versículo 4. Depois o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe.
Jonas capítulo 1, versículo 17. Jonas orou e pediu perdão a Deus. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Jonas capítulo 2, versículo 10. Percebemos a ação corretiva de Deus na vida de Jonas. A vontade de Deus torna-se corretiva em nossa vida quando não obedecemos o Senhor. Deus permite que colhemos as consequências de nossos erros e intervém a tempo, a fim de que possamos nos arrepender, como Jonas no ventre do peixe e o povo de Nínive que se converteu. Deus atua com sua vontade corretiva, demonstra seu grande amor por nós, concede-nos mais uma chance para cumprimento dos seus propósitos. Aceite a correção de Deus para a sua vida. Tópico número 2. Entendendo o não de Deus. Deus promete ouvir nossas orações, mas a sua resposta depende da situação. No Antigo Testamento, os sacerdotes tinham duas pedras chamadas Urim e Tumim, que eram usadas como sinais de respostas das orações. Livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 30. Possivelmente, uma dessas pedras seria o sim e a outra o não. Deus pode dizer sim, não ou espera. Quando ele diz sim, é fácil de aceitar. Quando ele diz para esperarmos, ficamos confiantes nele. E quando ele diz não? Precisamos entender e aceitar o não de Deus. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 21 e capítulo 2, versículo 10. Vejamos alguns exemplos. Subtópico 2.1, Moisés. Livro de Deuteronômio, capítulo 34, versículo 4. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: à tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Primeiro, qual foi o não de Deus? Não entraria na terra prometida. Segundo, por que Deus disse não? Porque Moisés irou-se e faltou-lhe com confiança. Terceiro, como reagiu para entender? Moisés buscou esperança de que o povo ganharia a promessa. O não de Deus foi que ele não entraria em Canaã. Deus chamou-lhe para tirar o povo da escravidão do Egito e levá-lo à terra prometida. Durante a viagem, faltou água para o povo no meio do deserto. Deus mandou Moisés ordenar que brotasse água da rocha. Moisés virou-se e bateu 2 vezes na pedra. Por isso Deus disse que ele não entraria em Canaã. Livro de Números, capítulo 20, versículos 2 a 13. Mesmo assim, Moisés guiou o povo e lhe deu esperança de que entrariam em Canaã. Uma forma de entender o não de Deus é buscar esperança para o futuro. Às vezes, agimos sem sabedoria e, no momento de ira, perdemos a bênção. Precisamos confiar mais no Senhor. Entenda o não de Deus com esperança. Subtópico 2.2, Paulo, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Primeiro, qual foi o não de Deus? Não seria tirado o espinho da carne. Segundo, por que Deus disse não? Para que Paulo não se orgulhasse.
Terceiro, como reagiu para entender? Ele confiou na graça de Deus. Tinha um problema que chamou de espinho na carne. Embora não sabemos exatamente o que fosse, deixou claro que era algo ou alguém que o incomodava muito, causando-lhe sofrimento. Por 3 vezes Paulo orou e pediu a Deus que tirasse isso dele. Mas o Senhor respondeu-lhe que não tiraria devido à probabilidade de se ensoberbecer. Epístola de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 9. Antes de se converter, Saulo era muito cheio de si. Talvez pudesse voltar a se orgulhar. Deus disse-lhe que a sua graça seria o suficiente para que suportasse as dificuldades. O apóstolo aceitou a vontade de Deus e confiou na graça do Senhor. Epístola 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Deus conhece-nos muito bem e sabe o que pode acontecer conosco, principalmente as mazelas de nossa alma. Às vezes, Deus priva-nos de algo porque sabe que podemos envaidecer e nos afastarmos dele. Há pessoas que prosperam e se esquecem de Deus. Quando confiamos na graça divina, o Senhor supre tudo o que nos falta. Entenda o não de Deus, confiando em sua graça. Subtópico 2.3. Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Primeiro, qual foi o não de Deus? Jesus precisou enfrentar a cruz. Segundo, por que Deus disse não? Porque era um propósito de Deus. Terceiro, como reagiu para entender? Com oração e aceitando a cruz. Na noite anterior à sua crucificação, Jesus orou 2 vezes pedindo ao Pai que o livrasse da dor do sacrifício da cruz. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 39 e 42. Jesus sabia que tudo fazia parte de um grande propósito para a salvação da humanidade e que ressuscitaria. Então levou a cruz, suportou a dor da crucificação e ressuscitou ao 3º dia. Recebeu toda a autoridade e poder. O não de Deus pôde fazer parte de um grande propósito para nós. Ainda que seja difícil levar a cruz, precisamos aceitar o não de Deus e nos conformar com a vontade dele. Jesus disse que devemos levar a nossa cruz todos os dias. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 34 a 38. A cruz é o maior sinal de um propósito de Deus para a nossa vida. Entenda o não de Deus e tome a sua cruz. Tópico 3. Que fazer quando Deus diz não? A maior dificuldade da vida é livrar-nos de coisas que Deus não quer que tenhamos. Algumas de nossas orações são insistentes e devem ser assim, a menos que saibamos que Deus nos disse um não. Nesse caso, é hora de parar de orar por aquilo, é hora de aceitar o não de Deus, de voltar os olhos para o caminho que Ele indicou e não o nosso. Subtópico 3.1. Aprenda a confiar em Deus. Quando a vontade de Deus é diferente daquilo que queremos, isso gera desconfiança em nosso coração.
Gera desconfiança porque achamos que os caminhos que desejamos devem ser os melhores caminhos a trilharmos. Neste caso, Jesus ensina-nos algo precioso para enfrentarmos os preciosos nãos de Deus. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo número 42. Jesus confiou na vontade de Deus acima da sua, ainda que ela não fosse o que desejava o seu coração atribulado naquele momento. A vontade de Deus é a nossa fortaleza, é a certeza de que estaremos no melhor caminho, na melhor direção. Não é fácil confiar na vontade do Pai, principalmente nos momentos de dor, angústias e tristezas. Mas é necessário fazer isso e enfrentarmos os nãos de Deus como bênçãos para a nossa vida e não como maldições. Subtópico 3.2. Enfrente o não com a cabeça erguida. Alguns, ao receberem um não, ficam desanimados. Segundo a linguagem infantil, ficam de mal com Deus, da vida das pessoas, fazem birra, como se tudo isso servisse para alguma coisa positiva. As atitudes de Paulo e Jesus são exemplos. Ao receberem o não de Deus, não ficaram lamentando ou murmurando. Antes, levantaram a cabeça, entenderam o propósito de Deus e seguiram firmes. Jesus foi ser crucificado. Paulo foi plantar igrejas e pregar o evangelho aos gentios. O que você faz quando recebe um não de Deus? Que não seja abaixar a cabeça e virar um murmurador. Subtópico 3.3. Aceite e enfrente o desafio. Paulo e Jesus são exemplos de grandes homens de Deus. Diante dos nãos que receberam, aprenderam a enfrentar os cenários dolorosos e desafiadores que passaram. Jesus Cristo ergueu a cabeça e enfrentou a morte de cruz com todas as dores que ele lhe trouxe. Paulo, com seu espinho na carne, enfrentou a sua fraqueza e fez dela força para desbravar os mais difíceis terrenos para evangelizar. Qual é o cenário desafiador que Deus está dando-lhe? Viva plenamente nele. Viva com Deus. Faça dele uma bênção para a sua vida e para o próximo. Foi isso que Paulo e Jesus fizeram. E a nossa conclusão é a seguinte: não veja os nãos de Deus como se ele tivesse o prazer de lhe negar coisas apenas para lhe fazer sofrer. Não! Deus tem planos para a sua vida. Esses planos incluem, às vezes, que sejamos podados em nossas pretensões que vão contra o que Deus quer para nós. Amorosamente, Ele nos coloca de volta no caminho que quer quando nos diz um não. Saibamos reconhecer isso, ainda que difícil, para que tenhamos uma vida abençoada na presença de Deus. Esta foi então a nossa 11ª lição, e no próximo domingo, dia 17 de setembro, aqui retornaremos para estudarmos a penúltima lição deste trimestre. E o nosso tema será: quando Deus fica em silêncio. Ebenezer Dominical, estamos encerrando os nossos estudos sobre Deus como a expressão máxima de amor. Que Deus, em Cristo Jesus, por mediação do Espírito Santo, continue abençoando a todos de forma abundante, não só hoje, mas para todo sempre.
Até a próxima semana, se Deus disser que sim.